Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos continuar aqui as nossas análises, as nossas reflexões sobre o filme Matrix, de 1999. Temos aqui no canal já vários comentários sobre Matrix, principalmente sobre a série Animatrix, que é uma série de 2003. Temos aqui no canal comentários sobre todos os 9 episódios da série Animatrix, episódio a episódio. E estamos fazendo alguns comentários agora dentro do primeiro filme do Matrix, num sentido mais filosófico. Eu sou professor de filosofia e eu me lembro que um dos primeiros filmes que me apresentaram na faculdade de filosofia tinha uma professora que gostava às vezes de trazer filmes, e um dos primeiros filmes foi o Matrix, de 99. Eu iniciei na faculdade em 2002 e, quer dizer, pouco tempo antes havia saído o Matrix, né? Então, e o Matrix ao longo de todos esses anos se consolidou como um filme, principalmente o primeiro filme do Matrix, como um filme de ação, um filme de ficção científica, mas também um filme com profundas reflexões filosóficas. A cena que nós vamos comentar hoje é aquela cena depois que o Neo tem aquele encontro na boate com a Trinity, em que ela fala para ele da necessidade de buscar a verdade, de não se contentar com um mundo ilusório e de procurar, continuar procurando Morpheus. O Neo acorda, aqui fazendo um rápido retrospecto da cena, que nós vamos comentar hoje. O Neo acorda e ele chega atrasado novamente ao trabalho dele, que é uma empresa onde ele é programador. A empresa chama-se Metacortex. É interessante o nome dessa empresa. Meta é um prefixo que se remete para algo além. E córtex diz respeito ao cérebro, a uma parte neurológica, em que está mais ligada à percepção, à cognição ou à consciência. Né? Tem tudo a ver com o filme Matrix, já que o Neo, assim como todos os outros escravizados humanos, estão lá naqueles campos onde estão sendo cultivados pelas máquinas no mundo real. A Matrix é um mundo ilusório. Temos aqui alguns vídeos aqui que falam sobre o mito da caverna de Platão, por exemplo. Você pode procurar aqui no canal. Mas então é muito característico que o Neo ele esteja trabalhando numa empresa chamada Metacortex. Será que há alguma ligação dessa empresa com a Matrix, as máquinas, os agentes? Isso nunca ficou muito bem explicado. Pois bem, lá o chefe dele dá uma bronca, a gente chama um carão nele, dizendo que se ele não se adaptar à empresa, ele procure um outro emprego. E aí o Neil vai trabalhar, buscando ser ali um bom funcionário, mas ele recebe um celular, e nesse celular o Morpheus entra em contato com ele e avisa que os agentes estão lá para pegá-lo. E o Morpheus vai coordenando para que ele fuja, mas a fuga final seria um pouco arriscada. Ele teria que sair do prédio, ele está ali a, sei lá, mais ou menos uns 30 andares, mais ou menos, e ele poderia cair, então seria uma queda para a morte, né? E ele tem medo, ele hesita, e por isso ele é capturado pelos agentes. Essa cena, geralmente, ela é pouco falada dentro do universo Matrix. Quando se fala em aspectos mais filosóficos do Matrix, geralmente não se fala nessa cena. É por isso que eu acho que esse vídeo que eu trago aqui, ele tem um certo tom de raridade nesse sentido. Eu realmente não lembro de ninguém falando sobre essa cena específica. E aí é o que nós vamos tentar trazer aqui, reflexões filosóficas sobre essa cena, à luz de um filósofo, que é um filósofo do final do século XIX, que é o Soren Kierkegaard, que é um filósofo existencialista e que vai falar sobre o salto na fé, o salto no escuro, que visa levar à autenticidade do ser, ao conhecimento de si mesmo. Né? Tema que é clássico dentro da filosofia, desde Sócrates na Grécia Antiga, o conhece-te a ti mesmo. Pois bem, o que podemos falar sobre o Kierkegaard? Agora, indo para o filósofo, para depois voltar para o Matrix. O Kierkegaard vai dizer que nós vivemos uma vida
que depois o Sartre vai chamar uma vida de má fé. Mas no Kierkegaard, ele vai dizer que essa vida ela não tem ainda um grau de autoconhecimento, um grau de autodomínio suficiente. É uma vida que é marcada, então, por uma inautenticidade. E aí ele vai dizer que nós devemos ser autênticos. O que é ser autênticos? É encontrarmos uma verdade subjetiva que seja a nossa verdade e aquela verdade que então traga a mim uma sensação de pertencimento a mim mesmo, e não de alienação. De uma forma geral, e esse é um tema clássico do existencialismo, as pessoas são alienadas de si mesmas. Elas não vivem o seu eu mesmo, mas elas vivem de acordo com o que as outras pessoas querem, de acordo com o que a sociedade impõe a elas. Mas elas nunca têm aquela liberdade, né? Isso aqui casa perfeitamente, fantasticamente com Matrix, porque Matrix vai falar de escravizados, né? Os humanos são escravizados pelas máquinas. E Kierkegaard vai nos falar dessa busca por uma autenticidade, de uma subjetividade pessoal, individual, que traga liberdade para cada pessoa de uma forma individual. Então, nesse sentido, o Kierkegaard ele elenca 3 fases da vida de um ser humano. Ele vai dizer que existe uma fase, a primeira fase do ser humano, que ele vai chamar de fase estética. Essa fase estética ela é marcada geralmente na juventude por uma busca por prazeres imediatos. O indivíduo não tem uma finalidade de vida, ele não se conhece, ele está simplesmente imerso nos prazeres, em festas, em bebedeiras, muitas vezes, em alegrias fugazes, em momentos em que ele busca um prazer que logo passa, que logo vai embora, que não se constitui em algo mais duradouro. Kierkegaard vai dizer que em dado momento você cansa desse estilo de vida. E aí você vai procurar um estilo de vida mais correto, com regras, com normas, com ações que visem uma organização maior da sua vida, né? É aquela pessoa que para de ir a festas e de repente está focada somente no seu trabalho, somente no seu estudo, e por um tempo isso é bom. Porém, o Kierkegaard vai dizer que com o tempo vai surgir aquilo que ele chama de angústia. E a angústia, que é essa tensão mental, tensão existencial, no existencialismo, na filosofia, ela não é totalmente ruim, porque ela é um motor para que você saia desse estado de inautenticidade e busque a autenticidade, busque ser você mesmo, busque a sua liberdade. Então, esse momento de angústia em que o sujeito já passou por essa fase estética, já passou por essa fase de regras, de normas, de muitas regrinhas de vida, que ele vai chamar de fase moral ou fase ética, o indivíduo então agora vai partir para a última e mais radical fase, que é a que ele chama de fase religiosa. Lembramos aqui que o Kierkegaard era um sujeito religioso, então essa última fase ele coloca dentro do contexto religioso, né? Ela tem, contudo, várias acepções, várias interpretações. Mas ele vai dizer que essa angústia, aquele momento em que o indivíduo não consegue mais se reconhecer, ele é terrível, é dramático, porque gera angústia, gera tensão, mas ao mesmo tempo isso vai gerar um momento extremamente decisivo. E aí eu convido você que está me assistindo a pensar nos grandes momentos, nas grandes decisões que você tomou na sua vida. Todas elas foram tranquilas ou não? Muitas delas envolveram uma dose de dramaticidade, uma dose de talvez de tristeza, de emoções intensas, mas que no final, embora na hora fosse muito ruim, mas que no final você percebeu como sendo aquilo que impulsionou você a tomar uma decisão radical que se você parasse para pensar muito, não tomaria. É isso que o Kierkegaard vai dizer. A terceira fase chama salto no escuro. Ou seja, ele vai dizer que há um momento em que você não está mais enxergando a si mesmo ou enxergando a realidade que você sempre viveu. Há um momento em que todo ser humano, seja homem ou mulher, de qualquer, ele universaliza, né? Seja de qualquer
qualquer povo, é uma característica humana. Aqui entra um aspecto antropológico muito forte. Ele vai dizer que cada ser humano precisa tomar decisões radicais. E essas decisões radicais, ele também chama, um outro nome, salto na fé. Quer dizer, você tem que acreditar, você não tem certeza que vai dar certo, mas você acredita. Aqui tem um paralelo muito forte com o personagem do Morpheus. Isso aqui daria um outro vídeo bem interessante. Mas lá a gente vai ver como é que essas três fases se conectam com o Neo. Seria, aqui você que está prestando atenção, qual seria a fase estética do Neo? A fase estética do Neo seria justamente aquele momento em que ele está vivendo a vida de hacker dele. É um momento em que ele vai àquelas boates, é aquele momento em que ele tem uma vida misteriosa, uma vida oculta, uma vida paralela até para ele mesmo, né? Ele está ainda vivendo aquela emoção, aqueles prazeres da busca pelo Morpheus, pela verdade. Mas essa fase só não basta. Já parou para pensar que o Neo talvez pudesse viver a vida dele só como hacker? Porque ele ganhava um certo dinheiro com relação a isso. Mas ele busca uma vida paralela no sentido de que ele busca trabalhar lá na Metacortex. E lá, ao contrário do hacker, o Neo é um sujeito que vai sempre com a barba muito bem aparada, o cabelo muito bem cortado, de paletó, seguindo todos os protocolos daquela empresa, que o chefe dele até diz, né, que aquela empresa é uma das maiores do mundo, né, porque cada funcionário sabe o seu lugar e se um funcionário não está bem, a empresa não está bem, né? É a história do somos todos um e um é todos, né? Mais ou menos isso. E ali aquela fase ali em que ele vive essa vida certinha, essa vida careta, né? Digamos assim, é a fase da moral, a fase da ética, em que ele busca viver as regras. Mas ele não está bem, ele não está satisfeito, tanto que ele oscila de uma fase para outra. E aquele momento em que o Morpheus manda ele fugir dos agentes, talvez é um momento de extrema angústia, ele está com medo, né? Ele não sabe o que vai acontecer. Lembra que quando ele sai ali pela janela do prédio, ele diz, mas por que estão me perseguindo? Eu sou um cara normal, sou qualquer um, eu não fiz nada de errado. E aí quando ele vai lá buscar o andaime, né? E o celular cai, né? Aquela altura de uns 30 andares, tudo. E ali ele hesita, né? É isso que o Kierkegaard vai dizer. No último momento você não pode hesitar. No último momento você tem que encarar, né? É o que vai ocorrer depois nesse mesmo filme do Matrix, quando ele ao invés de fugir do agente Smith, ele encara para lutar contra o agente Smith. E aí o Morpheus diz assim, ele está começando a acreditar, né? Ali, nesse momento inicial do filme, ali no andaime, o Neo, ele hesita, né? Ali é onde o Kierkegaard vai dizer, você tem que avançar, você tem que encarar, você sabe que não dá para voltar atrás. Ele fica com medo, ele não encara, e aí é capturado lá pelos agentes, é colocado aquele detector na barriga dele, né? Que depois é retirado pelo pessoal lá da Trinity, do Morpheus, né? Mas o salto na fé, ou como às vezes aparece em algumas traduções, o salto no escuro do Kierkegaard, seria se o Neo tivesse avançado para o andaime, tentado fugir para o andaime. Ele teria acreditado plenamente no que o Morpheus falou, ele teria seguido os instintos, a razão dele, e assim ele teria buscado algo mais autêntico. Autêntico para além da figura do hacker, autêntico para além da má-fé, como diria o Sartre, ou daquela persona, como diria o Jung, né? Daquele funcionário da Metacortex, ele seria realmente o Neo, né? Ou Thomas Anderson, ou quem ele quisesse ser. Bom, essas foram as nossas considerações. Eu espero que tenha ficado claro que o Matrix ele pode fazer inúmeras conexões com filósofos. Essa conexão que fizemos foi com o filósofo Kierkegaard, que é um filósofo existencialista, que vai falar sobre essa necessidade de, mesmo nos momentos de angústia, você buscar algo além simplesmente dos prazeres imediatos ou das regras formais que causam uma monotonia, uma máscara social que no fundo só engana você mesmo. Ele vai dizer, busque ser você, busque a sua liberdade, e para isso você tem que acreditar que vai conseguir.
acreditar em você mesmo. Essa é a base do existencialismo kierkegaardiano. Vamos ficando por aqui. Espero trazer dentro em breve mais alguns materiais. É isso, muito obrigado, valeu.